Bom, vamos lá. Gente, a Rebeca é tão boa que me faltam palavras. Isso é difícil, viu, Rebeca? Muito difícil, mas bora lá. A pergunta aqui deixa eu voltar aqui para eu lembrar quem que é, da Cidinha Gomes, ela vira e fala, né? Gostaria de compartilhar a minha opinião. Acho que deveríamos lutar por uma preparação antes de engajar em um cargo político. Eu entendo muito bem essa pergunta, porque a gente sabe que a política também é feita de pessoas financiadas. Ideal seria que todo mundo fosse assim lá na luta, mas também tem aquelas pessoas que não têm grana, que faz política. Eu costumo dizer que a gente está na rua por um ideal, não porque estamos recebendo. A gente está sem receber nada e a gente está na luta fazendo política sem dinheiro nenhum. E o que torna mais difícil ainda a nossa ascensão a qualquer tipo de cargo. Eu falo também que existe as peças-chaves que precisa estar lá, então quando vai sair a eleição, a gente fala, nossa, fulano já está eleito. A eleição nem começou e a gente já sabe que o cara está eleito. E isso é muito ruim. É muito ruim porque enfraquece um pouco da democracia. Por outro lado, tem aquelas pessoas que estão na luta, sem dinheiro, e está fazendo esse trabalho de base que você está fazendo. E que a política mesmo, independente de direita, esquerda, centro, saiu da base. Ou seja, você entende isso que eu estou te dizendo? Que saíram? Pronto. Então, a pergunta é essa. O que você acha desse ponto, assim, de pessoas que foram patrocinadas para estar lá e estão, porque de um jeito ou de outro foi democrático, ela acaba ocupando esse cargo democraticamente, a gente não pode nem criticar muito. E, de um outro lado, a base. Quem está na base? Veja bem, em Campinas, ano passado, nós tivemos 900 candidatos. Desses 900, apenas 10% tinham potencial para ocupar a cadeira, ou seja, 90 pessoas. Sim. Primeiro que eu já acho que essa eleição em Campinas do ano passado teve um número absurdo de candidatos. A gente sabe que tem aquela regra de 50 candidatos pro partido, 30% de candidaturas femininas, mas é um número muito alto, 900 candidatos. Em outras cidades um pouco maiores é um número até maior. Mas aí é aí que acontece a desigualdade. A gente tem duas situações. Pessoas que realmente querem fazer alguma coisa e querem realmente fazer uma campanha de verdade para terem a chance de serem eleitas, e pessoas que saem candidatos como laranjas. Exatamente. Que, inclusive, a gente fala muito de mulheres na política, é uma coisa que a gente não comenta, que é que a maioria das mulheres que saem candidatas, elas estão ali como laranjas do partido. Sim. Então, a gente não fala muito sobre isso quando fala de mulheres na política, eu acho importante falar sobre isso. Às vezes a mulher, ela aceita essa condição, e às vezes o partido dá uma iludida nela e acaba usando ela como laranja. Sim. E aí a gente tem essas duas situações, e aí que acaba tendo essa explosão de muitos candidatos, 900 candidatos, por exemplo, em Campinas. Em Hortolândia aqui não tem noção de quantos mais ou menos foram os candidatos, mas em Campinas foi muita gente. E aí só que aí essa galerinha que sai de laranja, ela atrapalha também essa pessoa que não tem dinheiro, que quer fazer uma política de verdade e quer ser eleito pra fazer alguma coisa pela cidade. Porque, afinal, é muito polarizado, né? Tá muito dividido 900 pessoas pra votar. Sim. Você tem 900 candidatos pra escolher. Tá dividido demais. É difícil você escolher entre 900 pessoas, não é fácil. Às vezes, na mesma rua tem 2, 3 candidatos. Sim. Então, todo mundo acaba dividindo o mesmo curral eleitoral, porque é bem isso que a gente costuma utilizar, né? Esse termo. Onde é que você mais votar? No bairro tal. Aí chega lá naquele bairro, você tem 15 amigos que vai ser candidato. Desses 15, tem alguém que é financiado. E existe a compra de voto. A gente não pode dar uma de doida aqui dizendo que isso não existe no nosso país, porque existe. Existe a quem tem poder aquisitivo um pouco maior e acaba comprando votos. Isso é falta mesmo de um trabalho de base, de falar para as pessoas, olha, é importante você votar correto. A gente entende o problema social, só que o seu problema social não vai passar nessa eleição. Se a gente vota correto, a probabilidade de quem foi eleito melhorar as nossas vidas é muito maior e muito melhor do que aquele que prometeu um carguinho de assessor ou, vou te arrumar um emprego de... Aqui em Hortolândia isso funciona muito, viu? Em Campinas também. Em Campinas também, né? Em Hortolândia funciona muito a troca de favores. Isso é muito triste, mas infelizmente é uma cultura que vem se perpetuando há muito tempo. É aquela cultura do toma lá da cá. Sim. Mas o que eu penso, além de que não há igualdade dos partidos quando a gente fala de fundo eleitoral,
distribuição de renda do partido, há também essa questão dessa quantidade de candidatos que acaba atrapalhando uns aos outros. Sim. Então, o mais rico, ele sempre acaba entrando. E, ele tem o dinheiro, ele já tem uma fama, assim, que vem através do dinheiro dele, o partido acaba investindo mais nele também por conta disso, mas aí tem aquele que já tá há bastante tempo caminhando na política, faz só projeto social, que não tem o dinheiro pra campanha, o partido às vezes nem dá material, não dá nada. E aí tem uma outra pessoa que tá na mesma situação que ele, ali naquele partido, só que aquela pessoa, diferente dele, ela não quer fazer campanha. Então, assim, se você tem a intenção de ser um político na cidade, de ser um vereador, tenha consciência de que é um jogo político, então pode acontecer de tudo. Você pode torrar 1 milhão e receber 100 votos. Que vai ser lindo, que a gente gosta. Você pode torrar todo o seu dinheiro, pode fazer financiamento, vender sua casa e você ter poucos votos. Acontece, já vi isso acontecendo com muita gente. Aqui também, eu já vi. A gente entra em depressão depois. Mas tem o caso daqueles que fazem uma campanha limpa, que é o mais raro, na verdade, mas a gente também já viu acontecendo, que fazem uma campanha limpa com pouco dinheiro, que tem basicamente a base da internet pra fazer isso e são eleitos. Sim. Mas aí, quando uma pessoa ela tá num partido, eu peço, assim, que ela tenha essa consciência. Eu realmente quero fazer essa campanha? Eu tenho condições de fazer essa campanha? Ou se eu lançar meu nome no partido, eu vou estar atrapalhando um outro candidato que talvez não tenha tanto poder financeiro quanto o candidato que o partido tá mais valorizando?